Pessoal, urgente, o cantor sertanejo Gustavo Lima, que é de direita, que declarou voto em Bolsonaro em 2022, é o novo alvo de uma ordem de prisão expedida hoje pela Justiça de Pernambuco, uma ordem de prisão preventiva. Ela foi expedida na mesma investigação que prendeu a advogada e influencer lulista Deolane Bezerra naquele caso dos sites das bets e de apostas ilegais. Gente, a coisa ficou mesmo muito séria, porque o Gustavo Lima é um dos cantores mais populares de todo o país. Tem mais de 45 milhões de seguidores só no Instagram, mas quais que foram os fundamentos dessa decisão? Será que ela se sustenta? Faz sentido o que a juíza fez, ela decretar a prisão nesse caso? Fica aqui comigo que eu vou fazer uma análise jurídica para você entender esse caso. E lá no final eu vou te dizer quem é o grande influenciador da esquerda lulista que pode ser o próximo a ser preso em razão dessas investigações contra crimes cometidos por empresas de bets aqui no Brasil. Mas antes de a gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que a nossa voz possa chegar cada vez mais longe. Bora lá! Quem deu essa notícia hoje foi a Folha de São Paulo. Acompanha aí comigo. Justiça decreta a prisão do cantor Gustavo Lima em investigação sobre bets. Leiam aqui comigo a notícia, ó. A Justiça de Pernambuco determinou na tarde desta segunda-feira a prisão do cantor Gustavo Lima. A decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A reportagem tenta contato com a defesa do cantor e assim que os advogados se manifestarem, o texto vai ser atualizado. Pessoal, eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre o caso Deolane. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. Mas apesar de nós estarmos falando aqui da mesma investigação, na minha avaliação, os casos da Deolane e do Gustavo Lima são bastante diferentes, como eu vou mostrar para vocês já, com base na lei, de modo bem fundamentado. Qual foi então o fundamento da prisão? Em primeiro lugar, pessoal, é importante dizer que ninguém tem acesso à decisão ainda. Apenas a Folha de São Paulo teve. Então, nossa análise jurídica está restrita aqui ao que consta na reportagem e no mandado de prisão que circulou. A gente recebeu o mandado de prisão, olha aí só para você ver. Está aqui o mandado de prisão contra Nivaldo Batista Lima, que tem o nome artístico de Gustavo Lima. Está aqui a ordem de prisão contra o Gustavo Lima. E pode haver, então, outros fatos e outras provas na decisão judicial que não é pública, que nós ainda não conhecemos, porque a gente não teve acesso à decisão, aqui a Folha teve acesso. Para resumir, o que a matéria da Folha diz? Ela diz o seguinte, que em uma das empresas do Gustavo Lima, em que ele é sócio, essa empresa teria uma conexão com uma rede de lavagem de dinheiro. A matéria diz ainda que ele teria vendido um avião para uma empresa de um dos donos dessas casas de apostas esportivas, a VaiDebet, e que em uma viagem para a Grécia, o Gustavo Lima teria levado 2 investigados dessa empresa, dessa operação, para o exterior e teria deixado eles lá. O que a justiça interpretou agora como uma forma de ajudar pessoas investigadas pela justiça a escaparem com impunidade. Vamos dar uma lidinha aqui no que diz a matéria. Acompanha aí comigo. A matéria fala aqui, ó. A juíza aponta que, no retorno de uma viagem à Grécia, uma aeronave que transportou Gustavo Lima e outros 2 investigados pode ter deixado 2 investigados no exterior. Abre aspas aqui, trecho da decisão. Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia, Atenas, Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala, Atenas, Ilhas Canárias, Goiânia, o que sugere que José André e Aisla, que são investigados na operação, possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, lá na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima, que o Gustavo Lima, com foragidos, não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade. Isso é o que diz a juíza, tá? E esse aqui, gente, é o trecho da decisão que fala que o Gustavo Lima teria ajudado esses investigados a escapar da justiça brasileira. Aí, aqui embaixo, nós vemos agora um outro trecho que explica a venda de um avião do Gustavo Lima para um desses investigados. Dá uma olhadinha aqui comigo.
Esse trecho aqui fala o seguinte, acompanha aí na tela. Ó. Uma empresa do empresário paraibano José Andrade da Rocha Neto, que foi um desses que foi deixado no exterior, que é dono da VaiDebet, uma das empresas investigadas, comprou um avião pertencente a Gustavo Lima, segundo a investigação. O empresário paraibano teve 35 milhões de reais em bens pessoais bloqueados pela justiça, além de bloqueios em empresas em seu nome. Rocha Neto estava em viagem à Grécia no dia em que foi deflagrada a operação e não se entregou à polícia. E aí segue dizendo aqui, a decisão agora, abre aspas, demonstra-se aqui mais um ato de ocultação de valores obtidos pela empresa de jogos ilegais na lavagem de capitais. A adquirente paga milhões de reais pela aeronave, prova é que o casal, o José Andrade e a sua esposa Aisla Rocha, viajou para os Estados Unidos nessa aeronave após a sua aquisição, mas não a transferiu para os seus nomes ou das empresas de sua propriedade. Acrescenta aqui o relatório, aqui não é trecho da decisão, mas é trecho do relatório assinado pelo delegado Paulo Gondim, da Polícia Civil de Pernambuco. Então, gente, o que a gente tem de concreto até aqui por enquanto? Primeiro, a gente tem a afirmação da Justiça de que a empresa de jogos ilegais que está sendo investigada nessa operação teria comprado uma aeronave do Gustavo Lima, o que para a polícia foi uma forma de lavar dinheiro de origem criminosa obtido por meio das apostas. Ou seja, aquelas empresas investigadas compraram uma aeronave do Gustavo Lima, que deu a aeronave para ela e ganhou dinheiro. E esse dinheiro viria dos crimes praticados por meio das apostas. A polícia está suspeitando aqui que se pegou um dinheiro sujo das apostas ilegais e se utilizou esse dinheiro sujo para adquirir um bem de altíssimo valor, uma aeronave, o que pode ou não ser um modo de você lavar dinheiro, de reinserir esse dinheiro sujo na economia formal. Por que eu digo pode ou não ser uma forma de lavar dinheiro? Porque, gente, se houve a venda pelo valor real do bem, se o Gustavo Lima vendeu seu avião pelo valor real, com transparência, não tem lavagem de dinheiro aí. Ah, mas a aeronave não estava registrada no nome dos compradores. Gente, se não estava registrada para ocultar a propriedade, aí sim configura lavagem de dinheiro. Mas se foi um simples atraso no registro da documentação, não tem lavagem aí nenhuma. Ainda que o dinheiro possa ter origem no esquema das bets, porque para a lavagem de dinheiro acontecer, não basta que o dinheiro tenha origem criminosa, mas tem que ter havido alguma lavagem, algum disfarce, alguma ocultação, alguma transformação do dinheiro sujo em dinheiro limpo, alguma forma de esconder o dinheiro. Isso tem que ter acontecido para ter lavagem. E mais, se o Gustavo Lima deu a aeronave e a responsabilidade de transferir para o seu nome era dos compradores, ele mais uma vez aí não vai ter responsabilidade. Aí vamos em segundo lugar, o segundo ponto para a gente analisar o que a gente tem de concreto, tá? A gente tem ainda que essa aeronave teria levado 2 desses investigados para uma viagem ao exterior em que o Gustavo Lima estava, mas só o Gustavo voltou nela, o que a justiça interpretou como um auxílio a alguém foragido. O que dá para a gente analisar disso aí? Infelizmente, sem a decisão, não dá para a gente avaliar se existem de fato provas muito robustas aí sobre essa alegação de que o Gustavo Lima participou dessa rede de lavagem de dinheiro, nem de que ele teria de fato ajudado investigados a fugirem do país. Mas tem algumas coisas que a gente pode avaliar aqui. A matéria da Folha de São Paulo, por exemplo, ela fala que o Gustavo Lima viajou para a Grécia com 2 foragidos, o José Andrade de Rocha Neto, dono da casa de apostas VaiDebet, e a esposa dele, a Aisla Rocha. Mas alguém só pode ser considerado foragido se houver uma ordem de prisão expedida contra essa pessoa pela autoridade competente e quando a Operação Integration foi deflagrada, o Gustavo Lima e o casal já estavam na Grécia, ou seja, eles não fugiram depois de decretada a operação, eles já estavam no exterior. E nada, por enquanto, indica que eles tenham conhecimento prévio da investigação ou da ordem de prisão. Então, pelo menos por enquanto, eu não vejo como imputar ao Gustavo Lima uma decisão do casal de ter ficado no exterior, de não ter voltado ao Brasil. O Gustavo Lima ele não tem uma obrigação por lei e muito menos tinha o poder para trazer os dois para o Brasil contra a eventual vontade deles. Se eles queriam ficar no exterior, o Gustavo Lima não podia pegar, amarrar eles e trazer para o Brasil. Isso seria ilegal, ele não pode fazer isso. Ele não é uma autoridade, não é uma polícia, ainda mais no exterior. O fato de o próprio Gustavo Lima ele ter retornado ao Brasil, mesmo sendo um potencial investigado aí na época, pode ser um indicativo da boa-fé dele. Nós precisamos de todas essas informações para poder entender isso melhor. Ali no final da reportagem, a empresa VaiDebet diz o seguinte, ó, acompanha aqui comigo, ó. A empresa VaiDebet falou o seguinte: o Gustavo Lima apenas mantém um contrato de uso de imagem em prol da marca VaiDebet. Foi o que a empresa falou.
Ou seja, a empresa diz que o Gustavo Lima seria contratado como qualquer influencer para fazer publicidade para a empresa. E de fato, se foi só isso, não me parece que dá para enquadrar o Gustavo Lima no crime de lavagem de dinheiro, como consta na decisão. Porque divulgar esse tipo de produto não encaixa no tipo criminal de lavagem de dinheiro. E é aqui que pode estar uma grande diferença no caso da Deolane e o caso do Gustavo Lima. Na investigação da Deolane, a Polícia Civil ela indicou que a Deolane criou uma empresa de bets, ou seja, uma nova casa de aposta, com capital social de 30 milhões de reais e que essa empresa seria usada para lavar dinheiro dos jogos ilegais dessa organização criminosa que organizou o esquema, ou seja, a própria organização criminosa apostaria nesse novo site criado pela Deolane para integrar o dinheiro sujo que eles tinham ganhado com os crimes. De acordo com a Polícia Civil, seria uma forma de a Deolane e a mãe dela, que também foi presa, de canalizar para dentro dessa outra estrutura o dinheiro dos jogos ilegais. Agora, ainda que o dinheiro usado para pagar o Gustavo Lima seja oriundo de um esquema de bets que seja criminoso, a lavagem de dinheiro ela só acontece, gente, como eu disse para vocês, só acontece quando acontece junto algum tipo de estratégia que esconda a origem criminosa do dinheiro, ou ainda que oculte, que dissimule, como a gente fala em direito, que oculte ou que dissimule a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade dos bens e valores que vieram dos crimes. Ou seja, você precisa disfarçar de alguma forma que o dinheiro tem uma origem criminosa, disfarçar a propriedade dos bens para que haja lavagem de dinheiro. Lembre, precisa haver lavagem. Qual a ideia da lavagem? Você pega um dinheiro sujo e faz ele parecer, você lava ele ali e faz ele parecer dinheiro limpo. Se o Gustavo Lima simplesmente recebeu por publicidade o dinheiro que entrou na conta dele, não há aí, em tese, uma lavagem de dinheiro, tá? Então, numa primeira análise aqui feita e sem olhar o conteúdo da decisão, ao qual a gente não tem acesso, essa ordem de prisão contra o Gustavo Lima me parece estranha, não faz sentido. Faria sentido se fosse uma ordem de prisão por outros crimes. Vamos dizer que o Gustavo Lima tenha dado publicidade ilegal a jogos de azar. Isso pode enquadrar em um outro crime, um crime do Código de Defesa do Consumidor, que não é um crime de lavagem de dinheiro. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Poderia enquadrar nesse crime aqui, ó. Dá uma olhada aí comigo, ó. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Poderia, em tese, a divulgação das bets enquadrar nesse crime. Poderia, em tese, talvez, teria que analisar as circunstâncias. Mas olha qual é a pena disso aqui. A pena desse crime é de 3 meses a 1 ano de prisão. Só que quando um crime tem uma pena de até 1 ano, não cabe prisão preventiva. Para um crime ter uma pena, poder ser passivo de prisão preventiva, para alguém poder ser preso preventivamente, olha aqui no Código de Processo Penal, no artigo 313, qual é a pena do crime, ó. Só se admite a decretação da prisão preventiva quando existe um crime doloso, ou seja, intencional, e a pena máxima tem que ser maior do que 4 anos. Veja lá, a pena máxima aqui do crime do Código de Defesa do Consumidor é de 1 ano. Então, em tese, não caberia pena de prisão preventiva. E vamos dizer se enquadrasse o que o Gustavo Lima fez numa contravenção de jogos de azar. Tem uma contravenção penal, que é como se fosse um crime, só que com menos gravidade, chama de contravenção penal. Está lá no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, que é a contravenção de jogo de azar. Qual é a punição? É prisão simples de 3 meses a 1 ano. Mais uma vez, isso aqui não enquadra no tipo de crime que admite prisão preventiva. E aí a juíza fez o quê? Enquadrou em lavagem de dinheiro. Está aqui o mandado de prisão. Ela enquadrou na Lei de Lavagem de Dinheiro. E a Lei de Lavagem de Dinheiro, efetivamente, tem uma pena maior. Se você olhar a Lei de Lavagem de Dinheiro, tem uma pena máxima que vai a 10 anos de prisão. Mas olha aqui mais uma vez como que é a descrição do crime de lavagem de dinheiro. É ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores que vêm de crimes, vêm de atividade criminosa. Então, para alguém praticar um crime de lavagem de dinheiro, aquilo lá que eu falei para vocês, a pessoa tem que ter dado uma lavada do dinheiro, tem que ter ocultado, dissimulado a propriedade, a origem, distanciado da origem criminosa, tem que ter tido alguma sacanagem ali no recebimento do dinheiro. Se ele simplesmente recebia para fazer publicidade, aí, em tese, não tem crime de lavagem de dinheiro. E mais, uma outra coisa importante para vocês saberem. O crime de lavagem de dinheiro é um crime de difícil prova, é difícil de investigar, é difícil de processar, e você só prende alguém preventivamente por um crime quando você já tem provas para acusar. E, com base na minha experiência,
aqui é uma aposta, é uma especulação, mas com base na minha experiência, eu duvido que tenha essa prova para acusar o Gustavo Lima, porque o próprio Ministério Público que faz a acusação foi contra a prisão. Ele pediu que não fosse decretada prisão preventiva, mas sim medidas alternativas, que não são tão gravosas, não são tão graves. Porque aí o Ministério Público não fica pressionado com o prazo de acusar alguém, que é o prazo de 35 dias. Passando esse prazo, a prisão vira ilegal. A não ser, é claro, que seja no STF, porque o STF pode tudo, né? As outras instâncias não podem prender alguém preventivamente mais de 35 dias. Mas o STF, pelas mãos do Alexandre de Moraes, faz. Mas o juiz de primeira instância não faz isso. Então o Ministério Público ele não quis a prisão preventiva do Gustavo Lima. Então a minha aposta, com base no que veio público até agora, com base na lei, como eu mostrei para vocês, é que essa prisão preventiva ela não vai se sustentar. Então, concluindo, será que o Gustavo Lima vai continuar preso ou vai ser solto em poucos dias, como aconteceu com a Deolane? Ora, se tinha razão para soltar a Deolane, minha aposta, sem ter olhado ainda o conteúdo dos autos, a decisão, é que vai haver muito mais razão para soltar o Gustavo Lima. Mas uma outra pergunta muito importante é: será que a justiça vai tratar de forma igual quem declarou voto em Lula e quem declarou voto em Bolsonaro? Você acha que o Gustavo Lima ele está realmente envolvido no esquema? Ou você acredita que existe uma perseguição contra ele porque ele é de direita? Eu quero ouvir a sua opinião, me conta aí nos comentários. Mas antes disso, presta atenção no que eu vou te falar agora. Tem um outro influenciador da esquerda progressista, lulista, que está morrendo de medo, está dormindo embaixo da cama, está morrendo de medo de todas essas investigações e processos relacionados a essas bets e casas de jogos ilegais. Você sabe quem é? Se você pensou no Felipe Neto, você acertou. O Felipe Neto está apavorado, ele não deve estar conseguindo dormir, porque ele foi garoto propaganda da Blaze, uma casa de apostas que patrocinou o Felipe Neto e que ele defendeu bovinamente várias vezes e que depois se provou aí uma gigantesca fraude, um estelionato de proporções aí titânicas, um dos maiores golpes que já tivemos na história do Brasil, que destruiu a vida de milhares de famílias. E você não vai acreditar aí qual foi a reação do Felipe Neto. Mas esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, em que eu vou mostrar para você amanhã o que aconteceu aqui no meu canal do YouTube. Então clica no sininho para ativar as notificações para você não perder esse vídeo e deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que eu te perguntei. Um grande abraço e até amanhã.